Quanto ao tabelionato de protestos, tá? A grande maioria das questões é a 9492. Tá? Em Santa Catarina a gente tem alguns detalhes também no Código de Normas, mas a grande maioria das questões vão pela 9492, que não é uma lei grande, é uma lei chata, é diferente, né? Então, ela não é, em consideração de tamanho, ela é parecida com a 8935, a 8935 ainda é um pouquinho maior, mas a 8935 é bem mais fácil, a 9492 é chatinha. Então a gente vê alguns detalhes importantes quanto a isso. TJ Ceará, 2018. A conduta do tabelião de protesto que, de forma dolosa e reiterada, recebe e deixa de repassar no prazo legal e em caráter definitivo valores pertencentes aos apresentantes dos títulos, titulares do crédito, pode caracterizar apenas infração administrativa. Quando começa as coisas apenas, somente, já cria certo receio, né? Apenas infração administrativa? Não. Infração civil, penal, administrativa e até ato de improbidade. Correto. Infração penal e administrativa exclusivamente. Apenas crime de apropriação indébita, né? Apenas, exclusivamente, apenas. Eu só quero que vocês anotem aqui um detalhe importante, porque isso já caiu, e muitos anos atrás eu caí nessa pegadinha. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente vai ter um artigo na 6.015, a gente vai ter um artigo na 8.935, a gente vai ter um artigo na 9.492 falando de responsabilidade dos tabeliães. O que a gente mais aplica hoje é o da 8.935, porque é genericamente mais completo. Mas já caiu numa prova de acordo com a 9.492. Como que está disciplinada a responsabilidade na 9.492? Né? E aí, novamente, é por isso que é interessante que vocês saibam a diferença de redação de uma lei e outra para saber o que o questionário está querendo saber. Por exemplo, na 9.492 não fala de responsabilidade criminal. O artigo da 9.492 vai dizer que os tabeliões de protesto são civilmente responsáveis pelos atos praticados por si, por seus propósitos, por a culpa, dolo, blá, 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 blá. Mas então, de acordo com a 9.492, se tivesse lá, responderão civilmente, independente da criminal, estaria errado, porque não está criminal lá. Às vezes eles querem saber o que está no texto, decoreba. De uma maneira geral, óbvio que os tabeliões de protesto também têm responsabilidade criminal, porque a gente aplica a 8.935. Né? Mas, quando se pede literalidade, a gente tem que saber o que está escrito também na 9.492. Isso daqui cai muito. E aí eu digo muito. É saber os prazos de arquivamento dos documentos do tabelionato de protesto. E sempre dá aquela dúvida, né? Porque quando fala de prazo a gente já não gosta muito, né? Mas esses daqui, infelizmente, não tem nem o que saber, é decorar. No tabelionato, esse daqui é 9.492. No tabelionato de protesto, arquivos, já até faltou os arquivos, mas enfim, deverão ser conservados pelo menos durante o prazo de 1 ano para as intimações e editais correspondentes a documentos pagos ou retirados além do tríduo legal. Aqui é 6 meses. De acordo com a 9.492, esses documentos, 6 meses. No tabelionato de protesto, os arquivos deverão ser conservados pelo menos durante o prazo de 1 ano para as intimações e editais correspondentes a documentos protestados e as ordens de cancelamento. Correto.
No tabelionato de protesto, os arquivos deverão ser conservados pelo menos durante o prazo de 6 dias, 6 meses, 6 anos, 6 décadas, 6 séculos, né? Para os comprovantes de entrega de pagamentos aos credores, para solicitações de retirada e para os comprovantes de devolução por irregularidade aos mesmos dos títulos e documentos de dívida. Tá? Por mais que aqui não diga 6 o quê, né? Era 30 dias. No tabelionato de protesto, os arquivos deverão ser conservados pelo menos durante o prazo de 1 ano para os mandados judiciais de sustação de protesto. Os mandados judiciais de sustação de protesto é até a definição do julgado, é até a situação definitiva da ação judicial. A gente não tem um prazo escrito na 9492. Tá? Só diz que tem que aguardar a solução definitiva do juízo. Então, a gente corrigindo, né, ali como vocês corrigiram na questão, a gente já pode ter um panorama aí dos prazos da 9492. Quando a gente fala de comprovantes, é 30 dias. Comprovante de entrega de pagamento, de retirada, 30 dias. Quando fala de intimações e editais, aí vai depender se o título foi pago, retirado ou protestado, cancelado. Se foi protestado, cancelado, é 1 ano. Se foi pago, retirado, é a metade disso, 6 meses. Cuidem que aqui está falando as intimações e editais. Então, somente. Os títulos protestados é outra história. Aqui é só as intimações editais. Quando a gente fala dos títulos protestados, eles devem ficar no mesmo prazo que o livro. Que o livro é 10 anos. O livro de protesto é 10 anos, o livro de protocolo é 3. Pela 9492. E os títulos protestados vão seguir o livro dos títulos protestados. Certo? Assinale a alternativa correta. O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título do documento de dívida, será efetivado por declaração de próprio punho firmada pelo apresentante, pagos os emolumentos devidos ao tabelião. Isso daqui também era uma literalidade da 9492. Se não for pagamento, é por ordem judicial. Tá? Por mais que, na prática, se eles fizessem uma carta de anuência pedindo para cancelar, a gente não ia se importar muito com o motivo. Mas a gente tem que saber o que está na lei. E a lei tem uma prioridade de documentos a serem apresentados para o cancelamento. A regra é que apresente o próprio título protestado, que na prática é o que menos acontece. Né? Então, na regra, né, o título apresentado. Não podendo apresentar o título protestado, aí declaração de anuência emitida pelo credor, com reconhecimento de firma. Se for por outro motivo que não o pagamento, ordem judicial. E aí anotem com trânsito em julgado. Na prática, chega bastante mandado de cancelamento por tutela de urgência. Não cabe, porque o cancelamento é definitivo. Quem estudou para o Ceará viu que lá no código de normas deles tinha lá que se você pode descancelar o cancelamento. Aqui não tem como. Cancelamento feito está cancelado. Então, não existe isso de uma tutela provisória determinar cancelamento de protesto. Tem que ter trânsito em julgado. Anotem aí que em Santa Catarina, além dessas 3 situações, a gente tem uma 4ª que possibilita o cancelamento do protesto, que é o instrumento de protesto. Em Santa Catarina, o instrumento de